Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório para o Censo 2022. Só para você ter ideia dos números desse nosso curso, nós estamos chegando a 80 vídeos desse curso preparatório totalmente gratuito. Nós já temos 100 alunos no nosso curso e nós já publicamos mais de 50 atividades. Dentre elas, nós já temos 9 simulados totalmente direcionados para a banca Fundação Getúlio Vargas, que organizará o concurso para recenseador. Então, para você que está chegando agora, você pode ter acesso a esse curso totalmente gratuito que corre lá no Google Sala de Aula. Aqui na descrição do vídeo, você pode pegar todos os acessos possíveis para você não perder nada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre problemas envolvendo porcentagens, certo? Nós estamos no nosso módulo sobre porcentagens. Aqui eu vou mostrar para vocês 4 situações problemas, certo? Onde nós vamos abranger praticamente todas as situações possíveis envolvendo porcentagem. E na sequência eu vou passar as atividades para vocês fazerem lá na plataforma. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a nossa aula. Muito bem, então vamos lá. Nós temos o nosso módulo de porcentagens e vamos falar um pouco sobre problemas envolvendo porcentagens. E como eu disse agora há pouco, nós vamos apresentar aqui 4 problemas, 4 situações. Vamos à primeira? Ao ler o rótulo de um iogurte natural, Daniel percebeu que esse alimento supre 13% da necessidade diária de proteínas para um adulto. Ok? Sabendo que, em média, um adulto precisa de 90 gramas de proteínas diárias, quantos gramas de proteína tem esse iogurte? Muito bem. Então, você sabe que todos os alimentos que nós compramos, no verso nós temos uma tabela onde indica, por exemplo, a quantidade de proteínas que aquele alimento tem, com base na quantidade diária de alimentos que nós temos que ingerir, certo? Então, o que está falando aqui? Está falando que Daniel percebeu que esse alimento, no caso iogurte, supre 13%, certo? Primeira informação, supre 13% da necessidade diária de proteínas para um adulto. Ponto. Sabendo que, em média, um adulto precisa de 90 gramas. Então, ele deu uma referência do alimento. O alimento, que é o iogurte, supre 13% da necessidade. Só que a necessidade, está falando que em média, é 90 gramas de proteína. Ok? Então, na média, eu tenho que ingerir 90 gramas de proteína diariamente. E o alimento supre 13. Eu quero saber quantas gramas de proteína tem nesse iogurte. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa interpretação aqui. O que eu quero, na verdade? É como se eu tivesse pego toda a proteína que eu tenho que ingerir no dia, certo? E dividir ela em 100 partes. Por que em 100 partes? Porque nós estamos trabalhando ali com percentual ou porcentagem. Nós temos 13%. Significa que eu dividi a quantidade de proteína que eu deveria ingerir durante o dia e o iogurte vai me fornecer 13 partes de 100. Essa é a minha referência. Então, se eu quero saber quantas gramas de proteína tem esse iogurte, então eu quero calcular 13% de 90 gramas. Não é verdade? Porque foi isso que falou aqui. Eu tenho que 13% do iogurte supre a minha necessidade de proteína diária. Então, basta calcular 13% de 90 para a gente descobrir quanto de proteína que tem esse iogurte. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? E aqui você vai lembrar das nossas aulas envolvendo frações e números decimais. Eu quero achar 13% de 90. Esse D aqui refere-se a multiplicação. Então, na verdade, eu quero achar 13%
vezes 90. Melhorou. Eu tirei gramas, que é a unidade de medida. Não precisa, porque eu já sei que a minha resposta será em gramas. E eu transformei o D em multiplicação. Muito bem. Só que ainda está faltando alguma coisa para a gente realizar essa multiplicação. Olha só, eu tenho um símbolo aqui. Esse símbolo de percentual, eu tenho que transformá-lo. Eu tenho que transformar o 13% em fração ou em decimal. Aí você vai lembrar da nossa aula anterior, onde eu mostrei para você como que você transforma uma taxa percentual em fração ou em número decimal. Por que isso é importante? Porque você tem que pegar um número e multiplicar por 90. Então, ou você transforma esse número em decimal ou fração. O que eu vou fazer aqui? Aí é uma escolha sua também. Eu vou começar transformando o 13% em fração. Então, é 13 centésimos vezes 90. Muito bem, agora eu já posso fazer a multiplicação? Posso. Eu tenho uma fração multiplicada por um número natural. Mas, se eu quiser, eu posso transformar o 90 em uma fração, que é 90 sobre 1. Vamos colocar aqui embaixo? Olha só, o que eu posso fazer aqui, lembrando nas nossas aulas anteriores? Eu posso simplificar por 10. Esse por 10 vai dar 10 e esse por 10 vai dar 9. Então, eu tenho que multiplicar 13 vezes 9 e 10 vezes 1. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. 10 vezes 1 é 10 e 13 vezes 9 nós podemos fazer aqui do lado. 9 vezes 3 vai dar 27. 9 vezes 1, 9. Mais 2, 11. Então, eu tenho 117. Aí você deve estar perguntando, dá para simplificar essa fração? Até porque eu preciso da quantidade de gramas, não é verdade? Ninguém fala assim, o iogurte contém 117 décimos de gramas. Ninguém fala isso, não é verdade? Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos simplificar? Não sei. Eu acredito que não. Por quê? Porque o 10 só dá para simplificar por 2, por 5 e por 10. O 117 não dá por 2, não dá por 5 e pior por 10. Então, mesmo que pudesse simplificar, eu não simplificaria. Por quê? Porque aqui eu tenho uma situação muito boa para a gente encontrar uma resposta legal, para a gente dar em gramas. Por quê? Quando eu pego 117 e divido por 10, significa que a minha vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Se eu divido por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Se eu divido por 100, a vírgula anda duas casas para a esquerda e assim por diante. Então, 117 por 10, nem precisa fazer essa conta. Isso resulta 11,7 gramas. Então, olha só, nós já temos a nossa resposta. Os 13% que o iogurte vai me fornecer de proteína representa, na verdade, 11,7 gramas diárias. Ou seja, representa 11,7 gramas de proteína que eu devo ingerir por dia. Certo? Então, essa é a nossa primeira situação, onde nós calculamos uma taxa percentual, um valor percentual de um valor que foi dado no enunciado. Certo? Bora lá? Bora para a situação número 2. Um automóvel teve seu preço reduzido em 4.416. Então, um automóvel teve seu preço reduzido, certo? Então, foi reduzido o valor do automóvel em R$ 4.416 por uma promoção de final de ano, certo? Então, teve uma redução. Essa redução corresponde a 12% do preço inicial do veículo. Então, você foi lá comprar um veículo no final do ano e o vendedor te deu aí um desconto, uma redução de 12% do preço inicial do veículo, que eu não conheço, certo? Até porque é isso que ele está pedindo. Vamos determinar o preço inicial do veículo. Então, eu sei que R$ 4.416 representa 12%. Nós já fizemos alguns problemas lá no nosso módulo sobre fração.
envolvendo esse tipo de situação. É a mesma coisa. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho que 12% representa... Eu vou tirar aqui os reais, não precisa. Representa 4.416. Também não vou colocar vírgula, certo? Porque é zero ali, vírgula 00, também não faz diferença. O que eu sei é que 12% representa 4.416. Mas eu quero saber o todo. O todo é 100%. Vamos lá, vamos interpretar. É como se eu tivesse pego o preço do carro e dividido em 100 partes. Não é verdade? Eu dividi em 100 partes. Aí eu pego 12 partes, que é os 12%, e dou um desconto para o cliente. Essas 12 partes representam 4.416. Agora, pensa comigo. Se eu descobrir quanto que vale uma parte, eu descubro quanto que vale o todo. Não é verdade? Então, o que nós vamos fazer? Eu quero descobrir quanto que vale 1%. Porque se eu descubro quanto que vale 1%, eu descubro facilmente quanto vale 100%. Então, pensa comigo. Se 12 partes iguais valem 4.416, então uma parte dessa nada mais é do que a divisão de 4.416 por 12, já que os 4.416 representam 12 partes iguais, certo? O resultado dessa divisão, que é o nosso quociente, representa 1% do valor do veículo. Então, vamos lá. 4 vezes 12 vai dar 48. Então, tem que ser 3. 3 vezes 12 é 36. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 14. Vai ficar 8. Não é verdade? 3 menos 3, 0. Muito bem. Eu vou descer esse número 1 aqui. Eu sei que 5 vezes 12 é 60. 6 vezes 12 é 72. Eu acho que vai ser 6. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. 72. Aqui vai ficar 11 e aqui vai ficar 7. 11 tira 2, 9. 7 tira 7, 0. Não é verdade? Eu vou descer o 6. Desce o 6. 12 vezes quanto que dá 96? 12 vezes 8 é 16. Eu acredito que seja 8. 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 1, 8, mais 1 que subiu, 9. 96. Legal. Então deu 0 aqui. Então, o que eu tenho? Que 1% representa R$ 368. Então, beleza. Se eu sei que 1% do veículo vale R$ 368, então é fácil descobrir quanto que vale 100%, que é o preço inicial do veículo. 100% vale 100 vezes R$ 368, não é verdade? Se eu descubro quanto que vale 1%, eu descubro facilmente quanto que vale 50%, 80% e, lógico, 100%. Então, 368 multiplicado por 100, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. 368 multiplicado por 100 é muito fácil. Basta acrescentar zeros aqui. Bora lá. Vou acrescentar 2 zeros. E agora, vou acrescentar aqui os nossos centavos. Então, o que acontece? 100% do veículo, ou seja, o preço inicial dele, representa R$ 36.800. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. O preço do veículo antes do final do ano, antes da promoção, era R$ 36.800. E aí chegou o final do ano e a loja deu um desconto de 12% para os clientes. Então, ele tirou 12% de 36.800. 12% de 36.800 vai dar justamente 4.416. E o cliente pagou um determinado valor. Podemos descobrir quanto que é esse valor? Podemos. Basta você pegar o 36.800 e subtrair de 4.416. Aí você vai descobrir o preço que o cliente pagou pelo veículo. Certo? Então, essa é a situação número 2. Vamos para número 3. Muito bem. Então,
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2015, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dos alunos do estado da Bahia entrevistados para a pesquisa, aproximadamente 1 em cada 5 estudantes disse ter bebido refrigerante em 5 dias ou mais nos últimos 7 dias. Cuidado, tem muito número aqui, mas a gente não vai utilizar todos. Mais uma vez, dos alunos do estado da Bahia entrevistados para a pesquisa, aproximadamente 1 em cada 5 estudantes disse ter bebido refrigerante em 5 dias ou mais nos últimos 7 dias. Então, pegou-se no dia da entrevista os últimos 7 dias e 1 a cada 5 estudantes tomou refrigerante, pelo menos aí, tomou refrigerante em 5 dias ou mais. Ou seja, pelo menos 5 dias desses últimos 7 dias. Pergunta: que porcentagem esses alunos representam em relação ao total de entrevistados? Muito bem, eu não conheço a quantidade de alunos entrevistados, mas nós temos aqui uma relação, nós temos uma razão e a partir dessa razão nós vamos criar a nossa porcentagem, certo? Então, foi informado que aproximadamente 1 em cada 5. Então, eu vou escrever assim, ó, a razão é igual. A razão é uma fração também. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Vou desenhar aqui um retângulo, tá? Bora lá. Vou desenhar um retângulo aqui. Esse retângulo eu vou dividir em 5 partes. Vou tentar dividir em partes iguais. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Se eu fiz 4 cortes, lógico que eu vou ter 5 partes iguais, né? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, aqui é como se fosse a quantidade de estudantes lá da Bahia, ok? E aí, o que, que aconteceu? 1 em cada 5 disse ter bebido refrigerante na seguinte situação: 5 dias ou mais nos últimos 7 dias. Então, tá aqui, ó. Eu posso marcar isso aqui. Isso aqui representa 1/5 dos estudantes, ok? Ele quer saber qual a porcentagem desses alunos, esses alunos representam em relação ao total de entrevistados. Então, nós temos aqui uma relação, 1 a cada 5. Então, nós podemos criar aqui a nossa razão ou a nossa fração, 1 em cada 5. Até porque razão, ela se mistura, a ideia de razão, ela se confunde com a ideia de fração também, onde o denominador indica a quantidade total de partes que foi dividido o tempo inteiro. E o numerador indica o quê? O que você está querendo, o que você pintou, a parte que você quer considerar. Agora, será que eu consigo transformar isso aqui em percentual? Em uma taxa percentual? Porque essa representação aqui, na verdade, é uma fração. O que ele quer é uma porcentagem. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o número 1 pelo número 5. E nós vamos encontrar a representação decimal. Quando nós encontrarmos a representação decimal, nós encontramos na sequência a taxa percentual. Então, olha só. 1 dividido por 5, dá para dividir? Não. Só que eu tenho que dividir, né? 5 vezes 0 é 0 e 1 menos 0 é 1. Muito bem. Agora, tem alguma coisa para descer aqui? Não tem. Então, nós vamos colocar uma vírgula aqui e vamos dar uma resposta em décimos. Como que eu faço isso? Eu tenho que transformar essa uma unidade em décimos. Como que eu faço? Coloco um 0. Uma unidade é a mesma coisa que 10 décimos. Então, 5 vezes 2 é igual a 10. E 10 menos 10 é igual a 0. Então, eu já tenho uma resposta. É 0,2 ou 2 décimos. Só que tem um detalhe. Para a gente transformar isso em percentual, eu preciso andar com a vírgula 2 casas para a direita. Só que pensa comigo aqui. Se eu for andar com a vírgula para a direita, eu só tenho um número aqui. Na verdade? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um 0 aqui?
Posso? Posso até colocar mais um zero aqui? Posso também. Você pode colocar zeros à direita da tua parte decimal, porque isso não afeta em nada. Então, isso representa 20,0% ou simplesmente 20%. Veja que a vírgula anda duas casas para a direita. Uma, duas, 20,0 ou simplesmente 20%. Certo? Então, qual a porcentagem, que porcentagem esses alunos representam em relação ao total de entrevistados? Eles representam os alunos que ingeriram refrigerante em 5 dias ou mais nos últimos 7 dias. Esses alunos representam 20% em relação ao total de entrevistados. Certo? Vamos para a nossa última situação. Situação número 4. O que nós queremos aqui? Eu tenho uma tabela, veja bem, observe no quadro abaixo o número de inscritos e o número de aprovados para os cursos de Direito e de Medicina de certa universidade. O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a interpretação dessa tabela primeiro? Veja que eu tenho duas colunas, cada coluna representa um curso, Direito e depois Medicina. E aqui embaixo, nas linhas, eu tenho a quantidade de inscritos e a quantidade de aprovados. Então, uma interpretação seria isso aqui. No curso de Direito, nós tivemos 500 inscritos e aprovados nós tivemos 60. No curso de Medicina, nós tivemos 800 inscritos e aprovados 64. Vamos determinar a taxa percentual. Praticamente a mesma coisa que nós fizemos aqui na situação 3. Vamos determinar a taxa percentual de aprovação em cada um desses cursos. Então, eu quero aprovação em relação a quem? Eu quero uma taxa de aprovação em relação ao número de inscritos. Lógico, em relação a cada curso. Então, o que nós vamos colocar aqui? Ó? Nós vamos encontrar a nossa taxa do curso de Direito. Tudo bem. Então, vamos fechar aqui o parênteses. E como que nós vamos encontrar essa taxa? Veja o que eu mencionei lá no item anterior, na situação 3. Para você achar uma taxa percentual, você tem que colocar em cima a quantidade de casos favoráveis. E no denominador, você tem que colocar o quê? A quantidade total de casos. Não é verdade? Ah, mas o total não é 100. Tudo bem, não é 100, mas nós vamos trabalhar para a gente encontrar a nossa taxa percentual. Qual que é a quantidade de casos favoráveis? Se eu quero encontrar a taxa percentual de aprovados, então o meu numerador aqui tem que ser a quantidade de aprovados. Tem que ser 60, no caso do direito. Agora, embaixo eu tenho que colocar o total de casos. O total de casos é 500. Então, podemos colocar aqui. Muito bem. Então, essa é a fração que representa o total de aprovados no curso de Direito. 60, 500 avos. Só que tem um detalhe. Nós temos que apresentar isso aqui na forma de taxa. Vamos lá, na forma de taxa percentual. Porque é isso que a questão está pedindo. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer a divisão de 60 por 50. Só que para começar, para ficar um pouquinho mais fácil, o que eu posso fazer? Eu vou simplificar. Eu vou simplificar por 10. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou simplificar por 10. Aqui embaixo também por 10. Por quê? Porque os dois números terminam em 0. 60 por 10 é 6 e 500 por 10 é igual a 50. Eu posso dividir o 6 por 50? Posso, eu tenho que fazer isso. Para a gente encontrar qual é a nossa taxa percentual. Então, vamos fazer aqui. Ó. Tenho 6 e quero dividir por 50. Dá para dividir? Não, a princípio não. Mas nós temos que dividir. 50 vezes 0 é 0. E 6 menos 0 é 6. Muito bem. Tem alguma coisa para descer? Não. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar uma vírgula e vamos transformar essas 6 unidades em décimos. Porque a minha resposta tem que ser em décimos. Dá para dividir agora? Dá. 50 vezes 1 é igual a 50. E 60 menos 50 é igual a 10. E agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que dar uma resposta em centésimos.
aqui nós temos 10 décimos. Para transformar em centésimos, coloca mais um zero aqui. 50 vezes 2 é igual a 100, e 100 menos 100 é igual a zero. Então, nós podemos afirmar que 6 50avos ou 60 500avos é igual a 0,12, ou 12 centésimos. E 12 centésimos representa 12%. Então, a taxa percentual de aprovação no curso de Direito é igual a 12%. Ou seja, a cada 100 alunos, 12 foram aprovados, certo? Até porque a taxa percentual tem uma referência em relação a 100%. Ah, mas não teve 100%. Tudo bem, eu já sei que 500 pessoas se inscreveram, mas a taxa percentual é uma noção que você tem em relação a 100%. E isso é suficiente para a gente fazer uma interpretação dessa informação. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que faremos em relação aos inscritos para o curso de Medicina. Então, vamos lá? Vamos começar aqui, ó. Taxa Medicina. Muito bem. Então, fecha o parênteses. Primeira coisa, quantos casos favoráveis eu tenho? Se eu quero descobrir a taxa de aprovados, então o meu numerador é os casos favoráveis, que no caso é 64. E o denominador? O denominador é o total de casos. Veja que o total de inscritos no curso de Medicina foi 800. Então, podemos colocar 800 aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa simplificação. Ah, mas eu quero dividir direto o 64 por 800. Beleza? Você pode fazer isso? Pode. Só que aqui eu vou fazer diferente. Eu vou simplificar por 8. 64 por 8 e o 800 por 8. Por que vai ficar legal? Porque 64 por 8 é 8. Porque 8 vezes 8 é 64. E 800 por 8 é igual a 100. Porque 8 vezes 100 é igual a 800. Só que eu não preciso mais fazer uma divisão de 64 por 800 ou de 8 por 100. Por quê? Porque eu já tenho uma referência aqui com o denominador 100. Não é verdade? 8 centésimos. 8 centésimos representa 8%. Certo? Então, o que nós podemos afirmar? Que a taxa percentual de aprovação no curso de Medicina é de 8%. Certo? Então, pessoal, aqui nós falamos sobre 4 situações envolvendo problemas com porcentagem. Agora é com vocês. Eu estou disponibilizando, neste momento, as atividades lá na plataforma para vocês fazerem. Na sequência, eu volto fazendo a correção. Um abraço e até a próxima!